Comunidade cristã, filhos da graça, em Santo Antônio de Jesus. É Jesus quem nos visita, derramando seu poder. O povo canta unido, cada coração fervendo, a presença enche a casa, é o Espírito movendo. E desde o início da obra, Deus mostrou o seu amor, usando os seus servos com coragem e fervor. Quando o céu se abre, dá pra ver o mover. Amém? Amém! Vamos dar início, né? Nosso culto deste domingo. Vamos nos colocar de pé para falar da palavra do Senhor. E aí diz, eu quero que vocês abram bem no livro de João 7:38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Amém? Amém. O que o Senhor está falando aqui, né? Quem crê nele, rios de água vão correr. Está dizendo o quê? Que Jesus é vida. Jesus é vida. Então Jesus é morada, né? Então quem crê nele, Jesus faz morada no teu ser, na tua vida. Então águas, né, de vida correrão no teu espírito, então no nosso interior. Então que a gente possa nunca deixar de crer nesse Deus vivo, nesse Deus que muda, nesse Deus que transforma. Esses dias eu estava vendo Augusto Cury, um podcast que ele foi, Ana Maria Braga, ele estava fazendo Augusto Cury, um dos maiores ateus do Brasil. E aí ele disse assim, e Ana Maria Braga questionando ele sobre por quê, como assim que mudou a mente, o que mudou a mente dele, o que ele viu em Jesus. Ele disse que lia, começou a ler, estudar, a revirar a história da vida de Jesus. Ele disse, como pode um homem, porque Jesus era como um homem, era homem, pegar um incrédulo, um Judas, um traidor, um problemático, que eram os discípulos. Tinha algum discípulo dele que era santo, puro, sem problema? E ele disse, como pode um homem daquele pegar todas aquelas, andar com aqueles 12 e eles ser totalmente transformados? Ele disse, depois daquilo, uma chave dele virou. Ele disse assim, eu preciso conhecer, eu preciso desse. Que um homem, como é que um homem conseguiu transformar, andar com todos aqueles problemáticos e conseguir que eles fossem transformados? Então, é a essência de Jesus, né? Aquela essência pura, transformadora. Então, é melhor, difícil andar sem ele, né? Difícil é com ele, o pior é sem ele. Não é isso? Pior é se andar sem Jesus. Então que nessa noite a gente possa crer nesse Deus vivo, nesse Deus que flui, nesse Deus que nos capacita, que transforma, porque só Ele tem o poder de mudar aquilo que tem em você. Essa água que passa, esse poder de transformação é só Ele. Eu não mudo, eu venho aqui trazer a palavra, mas eu não consigo te transformar. Você só vai conseguir ser transformado se você crer nessa palavra, que ela é a palavra que transforma, a palavra de Deus. Amém? Oh, Pai querido, Pai amado, nós te damos graça, te louvamos, Senhor, por este culto, por este momento, por essa palavra, Senhor, por nós entendermos que o Senhor, o crer no Senhor é transformador, é algo que muda a nossa vida, a nossa história, a nossa essência, Senhor.
Então, que nós possamos crer diariamente no Senhor. Amém? Vamos louvar, entoar o nome do Senhor, glorificar esse Deus maravilhoso, exaltado. Amém? Grande é o Senhor, digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, santo monte.
Somente Tu é digno de toda honra, de toda glória, Senhor. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo estou
receber de braços abertos, porque Ele te ama. Amém? Amém, Senhor Jesus. Quantos chegaram aqui felizes? Porque mesmo que você não tenha chegado, você vai sair daqui alegre, feliz, porque quem renova as nossas forças é quem? Deus. É Ele que renova nossas forças diariamente. Amém? Obrigado, Senhor. Eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou, meu rei, no meu Senhor, sempre o adorarei. Você pode levantar sua voz e dizer: filho do homem, você me diga. Filho do homem, me libertou verdadeiramente. Diga, eu posso minhas mãos aos céus, levantar minha voz e adorar, levantar minha voz e exaltar, levantar minha voz só pra dizer: livre eu sou. Eu não mereço tanto amor. Nós não somos dignos, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou, meu rei, no meu Senhor, sempre o adorarei. Essa voz me diga: filho do homem, você me diga. Filho do homem, me libertou verdadeiramente. Eu posso minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Te adorar, te adorar, te adorar, te adorar. Eu sou livre, sou livre. Quantos são livres aqui? Pra te adorar. Preparei pra te adorar. Pra te adorar. Eu sou livre, sou livre. Vamos lá, gente. Do homem Pode erguer suas mãos. posso erguer Minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: diga aí, livre eu sou. você é livre. Pra te adorar, pra te adorar.
sempre. Senhor Jesus, que a gente tenha um coração abençoador, um coração cheio de amor, para tanto dar quanto receber. Amém, Senhor Jesus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias estou em tuas mãos, desde quando eu me levanto até me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és fiel. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Possível seria porque me guia teu fogo, a escuridão, a presença me conforta. Eu sei que és teu pai, que amigo és, teu amigo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és santo. Mesmo nas nossas maiores lutas e dificuldades, Ele é fiel. Nós queremos estar agradecendo ao nosso irmão Marcos, né? Que está aqui, nos abençoando também, né? Divulgando esse canal. Você é daqui. Tá vendo aí? Glória a Deus. Olha como Deus é bom. Ele veio para fazer uma filmagem. Mas aí Deus tem as formas de trabalhar. Tá vendo aí? Ele disse, eu disse. Ele acabou de dizer, mas eu sou
pessoas que a gente está precisando, de pessoas que queiram lutar e trabalhar no reino com a gente. Glória a Deus, feliz pela sua vida, mas vai ser o que eu vou te apresentar. Mais tarde a gente vai fazer. Quero chamar aqui, eu chamo Miguel, vem cá Miguel, você orar pelo ministrante da noite. Amém, irmãs? Deus seja louvado pela vida que está presente. Deus seja louvado pelas vidas que não puderam vir aqui esta noite. Senhor Deus, eterno Pai, continua abençoando, ó Deus, cada vida que contribuiu aqui esta noite. Continua abençoando aquela vida também que não pôde trazer. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa abençoar em nome de Jesus. Ó Deus, que neste momento nós possamos estar com nossos corações, ó Deus, prontos, abertos, preparados para receber a Tua palavra. Que cada semente, cada palavra que venha a ser lançada, venha cair em boa terra, e que nós não venhamos nos esquecer, ó Pai. Que nós voltamos para os nossos lares, lembrando desta palavra que será pregada aqui esta noite, em nome de Jesus. Abençoa o teu filho, que ele venha continuar sendo este homem abençoado, que ele venha continuar pregando a tua palavra pura, que nos é eficaz em nossas vidas, em nome de Jesus, e que tenha nos concedido a mudança a cada dia. Abençoa o teu filho, pastor Kleber, que nesta noite, ó Deus, repreende o roubador de palavra, que ele venha falar não aquilo que ele quer falar, mas que o Senhor já colocou no coração dele para pregar aqui esta noite. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, é o que eu te peço, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus. Essa noite a mensagem de hoje fala sobre nossa autoridade libera o poder de Deus. E esses dias eu estava até comentando com quem foi, mas essa semana, para ele estar aqui, eu recebi vários ataques mesmo. A semana toda. E pior que ele recebe ataque das pessoas que você mais ama, né? Algo assim, com um peso muito grande. Né? Então a pastora sabe, quando ela está para ministrar, recebe várias coisas. Eu lembro do dia que ela foi ministrar no menino, né? Que ela passou mal. Ali foi um ataque espiritual, tenho certeza disso. Né? Então, vocês possam estar orando pelas pessoas que estão na frente da obra, estão ministrando. Atos 3:1. Atos 3, versículo. Eu vou falar sobre os dons do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre aquele que você já tem. Pedro vai botar o vídeo agora? Para iniciar a mensagem, eu vou passar um vídeo aqui para vocês. Esse vídeo está em inglês, né? Mas depois eu explico a vocês aqui. Esse rapaz, ele está numa live com ela, né? Com essa pastora. E de repente o pastor começa a ministrar sobre a vida dele, que ele passou por abuso sexual, por algo, pela falta de identidade, né? Que ele não conhecia. Passa Pedro. Ele vai ser liberto aí. God is coming in power and freeing you and healing you right now. Thank you, Jesus. I detach you from all of that you renounce now. I break every word curse spoken over you and over your identity. I break every generational curse. And I declare every spirit attached, every impure sexual spirit, every spirit of infirmity, death, depression, all must leave now in Jesus' name. Thank you, Lord.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. I declare right now, HIV must leave your body. Thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah. God has just set you free. Hallelujah. We want to testify how powerful and important it is to share your testimony. Tony found by and through a beer. Eu quero dizer o quê? Que você viu que ele foi liberto por uma live, né? Então, isso que a pastora fez, você pode fazer, está dentro de você. E é isso que Deus quer que você faça. Que você libere os dons espirituais que tem em sua vida. Em Atos 3:1, diz assim, certa ocasião, então, existe várias chaves para o poder de Deus ser manifestado em sua vida, né? Várias chaves. Então, é você entender que Deus já providenciou o poder de cura, de libertação, e Deus já providenciou e colocou esse poder no interior do crente nascido de novo. Amém. Esse poder de cura está dentro de você. Esse poder de libertação está dentro de você, assim como essa pastora fez. E certa ocasião, diz assim, certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo. A hora da oração, a 9ª hora, e carregava um homem coxo de nascença, o qual todos os dias colocavam à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O homem, vendo Pedro e João que iam entrar no templo, pediu esmola. Pedro, fitando os olhos nele, juntamente com João, disse: olha para nós. E ele, olhando para eles, esperava receber alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta-te e anda. Tomando pela mão direita, o levantou imediatamente, e seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto, pôs em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Existe alguma diferença de Pedro para você? Não. Pedro precisou orar para ele levantar? Não. Pedro precisou pedir a Deus para que ele fosse curado? Não. O que foi que Pedro fez? Usou a sua autoridade. É a autoridade do crente. Se tem algumas denominações que se eu for pregar dessa forma, está errado, né? Então, o que a gente ensina aqui a vocês, a Igreja Filho da Graça, é que vocês andem no poder do Espírito Santo, andem nos dons, que é o que agrada a Deus, é quando você anda naquilo que você já tem. Amém. Existe dois tipos de fé: fé passiva e fé imperativa. Fé passiva, falta de ação, zona de conforto. Falta de ação, zona de conforto é aquela fé que você está na zona de conforto, orando, pedindo a Deus que Deus faça. E você não vai fazer. Ele está até fazendo uma dela essa semana. O Adélio mandou um vídeo para mim de um evangelismo, de uma menina evangelizando. É uma zona de conforto, sentado, orando, pedindo a Deus para Deus fazer. Não faça aquilo que Deus. Você tem que fazer aquilo que Deus quer que você faça. E Deus já fez a parte dele. E a fé imperativa é a necessidade de prática, a confiança ativa. É a confiança ativa de Deus. É a fé imperativa. É quando você confia em Deus, quando você faz aquilo acontecer. Amém. E é isso que agrada a Deus.
o que agrada a Deus é você praticar a sua fé, é você exercer a sua identidade em Cristo, aquilo que Deus já te deu. Então, quando Pedro viu em Atos, as pessoas notou que Pedro não orou por aquele homem. Ou seja, note que Pedro não orou por aquele homem. Pedro não orou. Ele também não pediu a Deus que curasse. Ele não pediu a Deus que curasse. Ele disse: o que tenho, isto te dou. Isso não significa que Pedro foi a fonte dessa cura. Observe que Pedro disse em Atos 3,12. Atos 3,12. Quando Pedro viu isso, respondeu ao povo: homens israelitas, por que se maravilham com isso? Ou porque olham para nós com tanta atenção, como se por nosso próprio poder ou santidade tivesse feito esse homem andar? As pessoas começaram a olhar para eles como se fosse eles que fizessem, ou se fosse aquela santidade, porque ele está dando em santidade, eles fizeram. Mas foi Deus. Deus age através de sua ação. Deus se manifesta através da sua ação. Sempre quando eu falo, se você agir, Deus vai, se você dar um passo, Deus vai junto com você. Deus ama uma pessoa que tem ação, que tem atitude, que tem coragem, ousadia. Então foi o poder de Deus que curou o homem, mas o poder estava sobre a autoridade de Pedro. O poder está sobre a tua autoridade. Não, eu até preguei uma vez aqui: não limite Deus. O nosso erro é a gente limitar Deus através de nós mesmos. Então não limite Deus. Então Pedro ele não pediu a Deus para curar aquele homem, né? Pedro acreditava no que já havia feito. Pedro já acreditava no que Jesus já tinha feito. E Pedro sabia quem ele é em Cristo. Então, quando você começar a usar a sua autoridade, deixar de ser mendigo e de ser um comandante, a sua vida espiritual vai mudar. Pare de ser mais pedinte e seja mais comandante. Amém. Tem pessoas que é só pedinte, e Deus fica olhando lá: meu filho, eu já te dei tudo. O melhor de Deus está dentro de você com o Espírito Santo. O tudo de Deus está dentro de você. Você me pede tantas coisas. Comande. Pedro entendeu isso. Foi um comando. Pedro disse: levanta e anda. Não tem diferença nenhuma daquela época para hoje. É tanto que Jesus disse que nós viríamos coisas maiores do que o que ele fez, faríamos coisas maiores do que o que ele fez. Então, a nossa responsabilidade agora é liberar o poder. A nossa responsabilidade é liberar o poder de Deus. Foi isso que Pedro fez. Então Jesus nos deu esse poder de curar. Jesus nos deu esse poder de libertar. Eu postei até um vídeo no grupo. Essa pastora, essa menina jovem, decidiu entregar a vida dela para a obra do Senhor Pedro. E Deus está fazendo coisas extraordinárias através da vida dela. Porque ela entendeu. Então, quando você entender, eu sei que muitos aqui já entendem, né? Mas quando você entender realmente, sua vida vai mudar. Em Lucas 9:1-2 diz assim: então, Lucas 9:1-2. Então, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe poder e autoridade sobre todos os demônios para curar doenças. E enviou-os a pregar o reino de Deus e curar
os enfermos. Ele disse: deu poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças, e o enviou a pregar o reino de Deus. Em Mateus 10:1 diz: é chamado a si os 12 discípulos e deu poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda sorte de enfermidade e moléstia. E indo, em Mateus 10:7 diz: indo, pregai dizendo: o reino dos céus está próximo, curar os enfermos, purificar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Então, irmão, use a autoridade que você tem. Use, comece a usar a autoridade que você tem. Não é? Comece a amar mais pessoas, comece a visitar mais. Deus vai te mostrar que é só para você usar essa autoridade. E você vai ver milagres acontecer. Eu falo isso por mim mesmo, porque eu sei o chamado que Deus tem para mim e para as suas vidas. A gente sabe aquilo. Isso aí queima o nosso coração. Queima o nosso coração. Nós sabemos quem nós somos. Nós sabemos o que nós temos em nosso coração, em nosso espírito. E nós negligenciamos aquilo que Deus nos deu. Nós colocamos, nós diminuímos o poder de Deus em nossa vida. Diminuímos, colocamos pequeno e deixando o inimigo sobrecarregar nossa vida em tantas coisas. Uma coisa eu vou te dizer: guarde a sua mente. A mensagem não é sobre mente, não, mas vou dizer aqui: guarde a sua mente. Nem todo pensamento é de Deus, nem tudo que vem sobre sua mente é de Deus. Aprenda a filtrar os pensamentos. Aprenda a filtrar seus pensamentos. Nem tudo que vem de bom vem de Deus. Nem tudo que vem para a sua vida de bom é de Deus. Às vezes vem coisa boa para poder tirar você do foco. Então tenha esse discernimento. Então Jesus não disse para curar os enfermos, não para orarmos pelos enfermos. Ele disse curar os enfermos. Então essa afirmação é uma afirmação radical, né? Não é má, radical. Jesus disse para a gente não orar pelos enfermos, disse para curar os enfermos. Chega na igreja, agora me pentecostal, uma igreja pentecostal, diga isso aí. Não, tem que pagar o preço, irmão. Tem que jejuar, tem que orar, tem que vestir pano de saco, tem que subir montes para Deus curar. Então, aqui a mensagem aqui, ó: isso faria com que você fosse expulso da maioria das igrejas de hoje em dia. Mas essas palavras não é minha, é de Jesus. Isso faria com que nós fôssemos expulsos da maioria das igrejas hoje. Mas quem está falando não sou eu, é o próprio Cristo que está falando. É uma ordem que ele deu. Jesus não curou por doença e enfermidade, ele mandava sair. Ele tratava a enfermidade como se fosse um demônio, como se fosse uma pessoa. Então, elas não estão exercendo autoridade e comando o poder de Deus. Estão passivamente pedindo a Deus que faça o que eles disse para fazer. O que ele disse para fazer. Estão pedindo a Deus para Deus fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. Por isso que a gente às vezes não vê funcionar o poder. Por isso que a gente não vê a coisa funcionar. Porque você está pedindo errado, está orando errado, não sabe orar como convém. Você está aqui numa escola bíblica, do Filho de Deus. É uma escola. Vocês são igreja. Vocês estão aqui numa escola para quando sair daqui ir para a batalha, para a guerra que é lá fora. Então, assuma o controle. Deus está esperando você. Assuma o controle da situação.
que toda a situação de sua vida assuma o controle. Assuma o controle da sua mente, dos seus pensamentos. Então, em Atos 5:15, então, irmão, Deus colocou o poder sobre cada ser humano, sobre cada crente, Ele botou o poder. Cabe agora você a liberar esse poder. Deus, Ele tem o prazer de liberar o poder. Ele está pronto. Deus, Ele não dorme. Deus, Ele está 24 horas acordado. Somos nós que dormimos. Ele está 24 horas esperando a ação dos filhos dele para liberar o poder dele. Para liberar os cativos, libertar pessoas que estão sendo oprimidas pelo maligno, como esse rapaz aí do vídeo. Ele estava sendo oprimido pelo maligno, e ele foi liberto totalmente. As 5:15 diz assim: a ponto de os doentes serem levados para as ruas e colocados em leitos e macas, para que quando Pedro passasse, ao menos sua sombra se protegesse ou projetasse sobre alguns deles. Da mesma forma, das cidades ao redor vinha muita gente a Jerusalém trazendo doentes e pessoas atormentadas por espírito demoníaco, e todos eram libertos, transformando vida pela fé e não por esforço. Você transforma a vida pela fé e não por esforço. É pela sua fé. Pelo esforço, ok, vai te dar, vai lhe cansar, mas é pela fé. Assim como as pessoas traziam os doentes para Pedro, diz que a sombra de Pedro curava o enfermo, porque Pedro sabia que não era ele que curava, era aquilo que estava nele, e pela fé ele sabia. Eu já contei esse testemunho aqui. Tem um pastor que eu conheci, não pessoalmente. Ele foi fazer um voo, e nesse voo tinha um muçulmano, mas só que ele estava usando um chapéu, o pastor estava usando um chapéu com aquele símbolo do peixe. E ele pediu a esse muçulmano estava com a perna mancando, né? Doente da perna. E ele perguntou a ele se podia orar por ele. O muçulmano, não, conheço o peixe, o símbolo, conheço. Não, aí, beleza. Esse pastor foi, botou a sombra dele na perna e orou, ordenou, botou a sombra. E o muçulmano foi curado. Quando eles entraram no avião, o muçulmano chamou ele e disse assim: você orou por mim, né? Ele disse: orei. Ele foi curado. Então é dessa forma que Deus quer trabalhar com você. Você está deixando, nós, né? Quando eu falo você, são nós, estamos negligenciando o poder de Deus em nossa vida. O tempo está passando, estamos deixando de experimentar o melhor de Deus em termos de cura, de libertação das pessoas. Estamos enchendo nosso coração de coisas, e não da palavra de Deus. Estamos enchendo nosso coração de coisas e não de Deus. Então é hora de parar para pensar. É hora de refletir sobre isso. Se você realmente quer ser usado e usado, comece a agir como comandante e não como mendigo. Então, acione o interruptor, ative o poder de Deus. É como a eletricidade, né? A Coelba joga a eletricidade na sua casa. A eletricidade não é sua, mas está lá, né? Você acha que é a Coelba que vai lá para poder ligar a sua luz?
o seu interruptor? Vai ligar o seu chuveiro quando você tomar banho? A energia? Não. De quem é a responsabilidade de ligar o interruptor? Sua. É assim que é o poder de Deus. O poder de Deus está em você. Mas cabe a você ligar o interruptor. Cabe a você agir, fazer. Eu já experimentei várias situações de milagre. Já contei aqui a vocês várias curas mesmo. Por quê? Porque você só vai ver milagre se você fazer, se você praticar. Ou você quer ver o milagre você orando dentro do seu quarto, pelo enfermo? Não. Você tem que ir até o enfermo. Você tem que ordenar que a enfermidade saia, que ele seja curado. Então, ordenar e não implorar. Se você ordenar e não implorar, libera o poder de Deus. Então era isso que o Senhor estava falando. Ele já curou todos os que seriam curados. A cura já foi liberada. Jesus já carregou a cura. Jesus já carregou sobre as costas as enfermidades. Não é vontade de Deus que a pessoa ande enferma. Não é vontade de Deus que você ande com depressão, com ansiedade. Não é vontade de Deus. Porque Deus sabe o que Cristo fez. Em Efésios 1:19, e Jesus fez isso há 2.000 anos, mais de 2.000 anos atrás, né? Efésios 1:19 diz assim: e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua potentosa força. Aos que creem. Esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitou dos mortos e entronizou à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas da mesma forma na que há de vir. Aqui fala que ele sujeitou tudo que existe debaixo dos seus pés, tudo que existe debaixo dos seus pés, e dignou cabeça sobre absolutamente tudo que há, e a concedeu a igreja. Quem é a igreja? Vocês. Irmão, isso aqui é o poder de Deus que está em você. Não se diminua. É a palavra que está falando. O poder ele designou a vocês. Não deixe que o inimigo pise em vocês. Não deixe que o inimigo faça você de peteca. Use sua autoridade. Não tenha medo. Ele fez a sua parte, agora cabe a nós fazermos a nossa. Então precisamos assumir a nossa autoridade e andar como os comandantes, não como mendigo. Diga, seu irmão, assuma a sua autoridade. Então, isso é uma verdade que funciona. É uma verdade que funciona. E eu já vi milagre. Uma vez tinha um rapaz de câncer, e esse rapaz não gostava de crente. Aí o filho dele, como evangélico, chamou ele para orar. Ele estava com câncer na garganta aqui, ó, na garganta. Aí ele estava tomando morfina em casa. Aí foi a primeira vez, orou por ele. Na outra semana ele já disse ao filho, eu gostei daquele menino, era eu e Mateus. Eu gostei daquele menino. Aí ele foi lá e orou por ele de novo. Depois orou a terceira vez. Aí ele foi para Salvador fazer exame.
o médico me diz: vem cá, você está usando o quê? Porque o câncer sumiu. Você usou o quê? Eu já sei o que foi. Foi Deus. Ele foi, na época ele foi na igreja, deu testemunho. Não sei se você lembra. Ele deu testemunho, foi curado. Para Deus, não. Às vezes você olha e o tamanho do problema. Para Deus não tem problema, não tem tamanho. Ele diz que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá para aquele monte. Um monte quer dizer aqui problema. Dirá para aquele monte, ele sairá daquele lugar. O monte significa problema. Então, acredito que uma das principais razões pelas quais o corpo de Cristo não teve um impacto maior na geração de hoje é a falha de operar nos dons do Espírito Santo. Sem dúvida, Jesus e os primeiros apóstolos usam os dons como um sino, chamando as pessoas para a sua mensagem, confirmando que era verdadeira. Deus quem falava por meio deles. A cura, a libertação, serviu como um sino. Como dizer assim, ó, aquele rapaz realmente está pregando a palavra de Deus e a palavra de Deus está funcionando na vida dele. Se eu fosse pegar esse critério nas igrejas de hoje, de servir como um sino, qual é o crédito que as igrejas de hoje teriam? Nenhum. Você não vê mais manifestação do Espírito Santo, você não vê mais cura, não tem crédito nenhum. O próprio Jesus andava fazendo sinais e maravilhas, como servia como um sino. Aqui diz em Hebreus, então eles usavam, chamando as pessoas para uma mensagem e confirmando que era verdadeiramente Deus quem falava por meio deles. Em Hebreus 2:3 diz: como escaparemos nós se negligenciamos tão grande salvação? Esta salvação foi primeiro anunciada pelo Senhor, que nos foi confirmada por aqueles que ouviram, tendo Deus também confirmado o seu testemunho com sinais e prodígios, diversos milagres e dons do Espírito Santo, segundo a sua vontade. O próprio Jesus andava com sinais e prodígios. Os apóstolos entenderam sinais e prodígios. As mensagens eram confirmadas, Miguel. Elas eram confirmadas através de poder. E a igreja de hoje a gente não vê mais milagre de Deus, não vê mais poder. Pessoas ficam dependentes de tal homem vai me pregar. Tal homem vai dos Estados Unidos está vindo. Aí vão tudo atrás, porque acham que é aquele homem que tem o poder de Deus. Outro dia, Benihim foi para Salvador, está em Salvador, né? Aí foi todo mundo atrás de Benihim. É porque Benihim, só Benihim tem o Espírito Santo, tem o poder. E a igreja dormindo, com tudo de Deus dentro dela, o Espírito Santo dentro dela, e a igreja dormindo, sem exercer, porque as pessoas não ensinam, pastor Aida, as pessoas a andar no poder do Espírito Santo. Não ensinam quem elas são. As igrejas hoje ensinam a ficar dependente do esforço próprio, dependente de homens, de fazer algo bonito para Deus liberar o poder, de jejuar 30 dias para Deus liberar o poder, de dar uma oferta boa para Deus liberar o poder. Esse é o problema da igreja de hoje. É verdade. Então sua vida deveria ser sobrenatural. A sua vida tem que ser sobrenatural. Se o crente não andar no poder de Deus, sua vida vai ser natural, como qualquer ser humano. Você não vai ser mais uma nova criatura, uma nova espécie que Deus criou, mas sabe que você é uma nova espécie
uma nova criatura, uma nova espécie de pessoas que nunca existiu na face da terra, são vocês. E vocês, o Espírito Santo habita dentro de vocês. Na velha aliança, o Espírito Santo não habitava no homem. O Espírito Santo era sobre o homem. A unção vinha e saía. E hoje a unção vem e fica. Não vai embora. Vocês são uma nova espécie de ser humano. E o que é que vocês estão esperando? Vocês são privilegiados. Vocês que estão aqui são, por ouvir a mensagem dessa, vocês são privilegiados. Quantas pessoas que estão desejando ouvir uma mensagem dessa e não acham? Deus hoje falou fortemente com isso. Quantas pessoas estão necessitando de ouvir uma mensagem dessa e não ouvem, não têm oportunidade, estão sendo enganados por falsos profetas, usurpadores, negociando, fazendo barganha com Deus. Deus não é um Deus de barganha. Deus é um Deus de fé. Quer que você com fé naquilo que Cristo fez na cruz, exaltando o Filho dele. Em Marcos 16, 17, Jesus disse, Marcos 16, 17, Jesus disse que todos os verdadeiros crentes fluiriam no miraculoso. Esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão o demônio, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Imporarão as mãos sobre os enfermos e ficarão curados. Tem um enfermo em sua rua? Tem em sua rua? Bote a mão e mande ser curado em nome de Jesus. Tenha ousadia, tenha coragem. Tenha coragem. Então, se uma vida de um cristão não for sobrenatural, ela é superficial. Superficial. Sua vida tem que ser sobrenatural. Sobrenatural. Você é um ser espiritual. São três partes, né? Corpo, já falei isso aqui, corpo. O ser humano é um ser tripartido, né? Viu, Marcos? É um ser tripartido. O primeiro é, você é um... Você é um espírito que tem uma alma que habita em um corpo. Você é um espírito. Então, você é um ser sobrenatural. Então, se você é um ser sobrenatural, ande no sobrenatural do Espírito. Você tem que andar no sobrenatural de Deus. Nas coisas que você não vê, seus olhos não conseguem ver, você tem que andar crendo naquilo que você não vê. Não seja como Tomé, crendo no que você vê. Você tem que crer naquilo que você não vê. Você tem que crer no que Deus disse. Quando você crê no que Deus disse, sua vida vai mudar. Ah, mas só creio no que eu vejo. Então Marcos continua dizendo que as mensagens baseadas na palavra de Deus seriam confirmadas por sinais subsequentes. Marcos 16, 19 diz: assim que o Senhor lhe falou, foi recebido no céu e assentou à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiam. O Senhor subiu, fez o quê? Assentou à direita de Deus. Quando ele assentou à direita de Deus, ele disse: agora, meus filhos, quem vai destruir as obras das trevas são vocês. Eu agora vou sentar e descansar à direita de Deus. E o discípulo entendeu. E disse aqui que ele saiu fazendo milagres e maravilhas. Milagre, todo mundo que vinha era totalmente liberto e curado.
Então, Jesus até chegou a dizer: se eu não faço as obras do meu Pai, não acredita em mim. Essa é uma afirmação forte. Se eu não fizer as obras do meu Pai, não acredita em mim. E hoje, para a gente acreditar nos crentes, como é que a gente acredita? Como é que a gente vai acreditar em crentes se a gente não vê o poder de Deus, não vê a manifestação do Espírito Santo? Me diga aí, Valdério, como é que vamos acreditar? Como é que nós vamos confiar? Então essa é uma afirmação forte. Então, se nós aplicarmos esse padrão às igrejas de hoje, eles seriam desacreditados. Se nós aplicarmos esse padrão dos apóstolos, que a mensagem seria confirmada pelos poderes, sinais de prodígio, se nós colocássemos esse padrão nas igrejas de hoje, eles seriam desacreditados. Desacreditados. Então Deus está esperando a manifestação dos filhos se levantar na sua identidade. Então, quando levantar na nossa identidade, você vai ver milagres e maravilhas. Mas você precisa se sacrificar alguma coisa de sua vida. E o mais importante é o sacrifício do tempo. Sacrificar um tempo para Deus. O mundo hoje está corrido, não tem um tempo para nada mais. Não deixe se focar. Então sacrifique um tempo. Então, a grande maioria das pregações feitas em nome do Senhor hoje em dia ocorre sem o poder do Espírito Santo manifestando por meio dos dons espirituais, dos dons do Espírito Santo. Não era assim que Deus queria que fosse. Não era assim que Deus queria que fosse. Deus quer que a gente pregasse aquilo e o poder de Deus se manifestasse. Acendesse aquele fogo dentro de você. Você desejasse o Espírito Santo. Desejasse o mover de Deus. Você deseja isso para a sua vida? Em 1 Coríntios, a palavra aqui que os apóstolos de Deus, eles precisavam que a sua pregação fosse validada. Porque se não acontecesse milagre, alguma coisa estava acontecendo. Eles queriam que fossem validadas, confirmadas. 1 Coríntios 12 diz assim. 1 Coríntios 12:31. Diz assim: contudo, buscai com zelo os melhores dons. Em 1 Coríntios 14:1 diz assim: desejar os dons espirituais. Como é que está seu coração hoje? Está desejando os dons espirituais? Buscai com zelo os dons espirituais. Mas como é que você vê os dons espirituais se manifestar? Se você praticar, se você exercer sua fé de prática e ação. Diga ao seu irmão, diga ao seu irmão da sua lado, a energia deve estar sempre ligada. Será que está ligada mesmo? O que eu quero dizer com isso? É que os dons estão sempre fluindo. Deus, ele não desliga e liga, não. Os dons de sua vida estão sempre ligados, estão sempre fluindo.
Às vezes nós não prestamos atenção. Às vezes Deus fala com você, mas você está desligado. Ou está ocupado. Às vezes você anda, como Paulo diz, é orar sem cessar. Às vezes você não está nem falando com Deus, está desligado com o que vai pagar amanhã, e aquilo. Você está desligado. Mas Deus quer que você ande ligado. Ó, liga, você antenado no que Ele vai te falar. Porque às vezes Deus vai te falar algo que você vai resolver, que você tem para resolver. Deus vai falar com você, você vai, mano. Igual a pastora aí, baixa o testemunho que a pastora contou sobre R$1 que estava saindo, você, né, pastora? Por quê? Porque ela está ligada. Ela está ligada no que Deus fala com ela. Então, se você estiver desligado, você não vai ir. Então, Deus não nos liga e nos desliga. Então, somos nós que ligamos ou desligamos. Deus não mente. Deus não vai te dar uma coisa e vai tomar. Tem aquela música, né? Foi Deus que me deu. Deus tomou. Que Deus é esse toma? Que Deus é esse? Eu não sabia, Deus toma, não sabia que Deus toma. Então fique ligado pelo que você ouve. Deus me deu, Deus tomou. Eu não sabia que Deus dava uma coisa e tomava. Então não foi dar, foi emprestar. Então, o que quem é que fala em línguas? Quem fala em línguas aqui? Só pastor, né? Não ainda. Eu já vi que hoje a gente vai ter que ser batizado do Espírito Santo. Então, precisa, para a gente falar em línguas, pastor Hélio, precisa a gente ativar alguma coisa? Não, é só falar em línguas. Deus me deu. Não precisa eu ativar para falar. Então, não se trata de ativar o Espírito Santo. O Espírito Santo está sempre presente e sempre temos capacidade de falar em línguas, de curar, de libertar. Ele está sempre ativo em sua vida, sempre pronto, preparado, como um soldado preparado, uma sentinela, esperando a sua manifestação. Então você pode fluir nos dons. Então ninguém nunca recebeu tudo o que Deus tem para você. Tem muito mais. A palavra de Deus se renova a cada dia. A cada dia vai renovando sua vida, vai te mostrando, vai te revelando. Ninguém nunca recebeu aquilo que Deus, tudo que Deus tem para você. Então sempre que você colocar a sua posição, sempre que nós colocarmos em posição de sermos seus canais, seus dons fluirão. Se você se colocar na posição como um canal, os dons de Deus vai fluir em sua vida. Em 1 João diz assim: a antiga doutrina, né, da pentecostal é aquela unção que vem e que vai. Algumas igrejas ainda tem isso, né? A unção que vem, Deus veio, aí se manifesta. Deus foi embora, acabou tudo, está todo mundo doente, enfermo, porque a unção foi embora. Mas aqui, ó, em 1 João 2,27 diz: mas a unção que recebeste dele permanece em vós. Essa aqui é do Novo Testamento. A unção que veio sobre você permanece em você, não vai embora. Deus não fica entrando e saindo. Você pecou, Deus saiu para cá. Aí está em santidade, Deus entrou. Pecou, Deus saiu. Gente, que Deus é esse? Fica entrando e saindo. Pois a palavra diz, né? A unção que vai receber fica em vós. Fica em vós. Essa mensagem aí, em 1 João,
o ato 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, portanto Deus é amor. Foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por intermédio dele. Então, portanto, sempre que discernimos o amor de Deus fluindo em direção a alguém, Deus está se manifestando em sua vida. Sempre quando você vê alguém precisando e você começar a amar aquela pessoa, ali é a manifestação do amor de Deus. Então aprenda a amar, aprenda a conhecer esse amor de Deus pelo próximo, pelos que necessitam, porque Deus é amor, Ele se manifesta através do amor em sua vida. Então dê um passo de fé. Ministrar uma pessoa, ajudar a amar, Deus vai te mostrar. Dê um passo de fé. Busque mais, se preocupe mais com a obra de Deus. Deseje o Espírito Santo, deseje os dons, deseje ser usado. É um desejo, isso aí é um desejo que está no nosso coração, que você precisa ter esse desejo. O desejo de ter dons se manifestar em sua vida, o desejo de buscar o Espírito Santo. Isso é um desejo. Então, quando você começar a desejar isso aí, você está indo no caminho certo. Aqui eu botei. Você pode ajudar Deus a interceder, orar pelos líderes, pessoas que estão na frente da obra. Outra coisa, diga ao seu irmão que está ao seu lado: você está carregando o milagre de alguém. O milagre de alguém está com você. Está com você. A cura de alguém. Olha suas mãos aí. A cura de alguém está em suas mãos. A cura de alguém, que é uma pessoa que está de câncer, de leucemia, depressão, está sobre você, está sobre suas mãos, a cura dela. Então isso, você carrega o milagre de alguém, não deixe ficar preso dentro de você. Você precisa aprender a liberar. Tudo que você recebe de Deus não é para você. Os dons que você recebeu de Deus não é para você. É para você manifestar, para você usar os dons. Eu vejo as igrejas, Miguel, o pessoal pulando, dando cabriola, surrupiando, peão. Aí rodou, acabou, tudo foi para casa. Aí fica depressivo, chega, não conhece a palavra de Deus, não conhece quem eles são em Cristo. Rodou e vai para casa depressivo. Porque ele não se libertou. Não se libertou. Então, não limite Deus. Deus é maior do que seus limites. Não limite Deus, deixe Deus agir, deixe Deus trabalhar através de você. Não limite. Para encerrar aqui, eu vou ler algo aqui. Deus é enorme. Todo o universo não pode contê-lo. Deixa eu ver aqui, 1 Reis. Reis 8:27 diz assim: mas será que Deus pode habitar de fato na terra com os seres humanos? Os céus, mesmo os mais longínquos, não podem circunscrever-te incomparavelmente
essa casa que construir. Deus, Ele é infinito, nós somos uns seres finitos. E às vezes nós pensamos que nós não podemos, às vezes nós colocamos dentro do nosso coração que nós não podemos exercer algo de Deus, né, grande. Porque você vê um Deus tão grande, é tão pequenininho. E nós, é isso que às vezes não funciona, porque nós nos colocamos pequenininho. Mas a palavra dele diz que ele entregou o poder dele à igreja. Então, a palavra ele criou finito. De acordo com o dicionário América, a palavra finito significa limitado. Então, como pode um homem finito ou limitado representar adequadamente um Deus infinito e ilimitado? A maioria das pessoas se intimida com isso e nem tenta. Então, vou dizer uma coisa pra você aqui, ó. Remova. Deus é um Deus grandão, infinito, né? Remova um pouquinho do poder de Deus. Para Ele não tem coisa grande, coisa pequena. Deus age em linha reta. Então remova esse poder de Deus. Começa a acender a chama do primeiro amor. Quem aqui já teve o primeiro amor de Deus? Quando conheceu Deus, aquele fogo, aquela vontade de conhecer Deus mais profundo, né? E essa noite eu queria orar por você sobre essa palavra, sobre os dons do Espírito Santo, sobre ativação, sobre ativar o Espírito Santo novamente em sua vida, para que você possa ministrar as pessoas. Vamos ficar de pé, vamos. Se você tiver vindo, pastor, vindo aqui, eu queria que você viesse para frente, todo mundo para frente. Eu quero que você venha com desejo, desejando os dons. Eu queria que você viesse desejando os dons do Espírito Santo. Não, vem aqui para frente. Quem é mais rápido do Espírito Santo aqui? Não, tá bom. Ó Pai, obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor. Ó Espírito Santo, vem manifestar o poder nesse momento, Senhor. Pessoas aqui estão sedentas por Ti, Senhor. Sedentas pelos dons, assim como o Senhor falou em Tua palavra. Buscarem incessantemente os dons, Senhor. O Senhor possa entregar esta noite a cada um, Pai. Que eles possam ter visões, sonhos, revelações através de Teus dons, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor. Receba os espirituais. Em nome de Jesus. Se você não fala em línguas, fale em línguas. Em nome do Senhor. Receba agora. Em nome do Senhor. Revelação do Espírito Santo. Dons espirituais. Oh Senhor, equipa a tua igreja, Senhor. Em nome do Senhor. Possa equipar a tua igreja, Senhor. Em nome do Espírito
pastor ligou para mim, a gente estava conversando. Ele tem um problema de coluna, sempre está em crise. Aí hoje eu falando com ele disse para mim que tem 17 dias acamado. Aí ele falou na igreja, que a igreja não foi lá, que a igreja não. Assim, como se estivesse dependente da igreja, de uma certa forma. E eu falava sobre isso com ele hoje. Eu disse, meu irmão, exerça a autoridade que está na tua vida. Manda essa enfermidade sair. Que a palavra de Deus diz que pelas pisaduras de Cristo nós já somos sarados. Essa doença, essa enfermidade não te pertence. Manda ela embora. E hoje, pastor, falando sobre isso, eu vou lá e pôr minhas mãos. Eu sei que ele pode também fazer. Porque o milagre está na minha mão e na tua mão. A gente pode fazer exatamente como Cristo fez. Exatamente como os apóstolos fizeram. Até mortos eles ressuscitaram. Eu estava lendo Atos, estava olhando Paulo, né? E os discípulos fizeram exatamente como Cristo fez. E a gente pode fazer isso. Porque é um poder que foi liberado. Já foi liberado. Já me pertence, já te pertence. Há uma unção que não sai. Porque essa verdade tem que entrar na sua cabeça e na minha. Porque as pessoas acham que a unção do Espírito Santo sai. Porque eles entendem que o Espírito Santo nos visita apenas quando eu estou bem, quando eu faço tudo certinho, quando eu estou merecendo. E não é assim. No Velho Testamento, na Velha Aliança, era dessa forma. Ele entrava e saía, mas na Nova Aliança, no Velho, ele saía. No Novo, ele não sai. Porque foi uma promessa, a maior promessa da Nova Aliança é essa. É a gente ter todos os dias. Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias das vossas vidas. Como Deus Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Esse Espírito não sai. Quando eu faço as coisas de errado, quando eu peco, ele me convence de quem eu sou, do que eu tenho, do que eu posso. Aí eu retorno. Eu deixo de fazer as coisas erradas. Ele não me condena, não te condena, não me julga, nem te julga. Ele apenas me convence de que eu sou templo, morada do Espírito, morada dele. E com esse convencimento, com essa mente transformada, renovada, eu entendo que eu não sou mais carnal, eu sou espiritual. É como o pastor pregou. Tudo é questão de mente. Mente renovada é eu ter o entendimento do que a palavra diz, do que está escrito. E a palavra, Paulo diz em Corinto, está escrito, eu creio. Esse é o entendimento que a igreja não tem. Por isso que a igreja vive sofrendo, fazendo isso e fazendo aquilo, pagando o preço que já foi pago. Aí Deus olha do céu e faz assim, meu Deus, vai lá, Espírito Santo, lava aquela mente, descortina, tira o véu. Muitos ainda estão com o véu de Moisés. Diga assim, mas o meu véu já foi removido. Vocês têm entendido isso? E isso é para ser propagado. É para eu e você falar com as pessoas que ainda não entendem. Não é só cura que a gente vai liberar, não. É a palavra de Deus revelada. Ele me revelou, te revelou para que eu venha revelar a outras pessoas. Ele usa a mim e a você. O Espírito vai falar pela minha boca, pela tua boca. Diga que é pela minha boca. Que as pessoas vão saber da verdade. E quando elas souberem da verdade, elas serão libertas de todo domínio e possessão do inferno. O diabo não tem poder. Hoje eu falava com uma pessoa sobre o diabo, que uma crente estava lutando em casa hoje com o diabo, não foi pouco. Me contando, uma vizinha lá. Eu disse, ele nem entra na minha casa, nem bate na porta, porque aqui está ocupada, não tem espaço. Quem manda aqui não é ele fica de lá de fora. Porque se ele entrar, ele é fulminado. Então eu não dou ousadia ao diabo, porque eu tenho o Espírito Santo de Deus, é Jesus. E quando o crente entender isso, não deixe
exposto publicamente. E por que eu fico com medo e falando? Eu nem falo muito, falo quando só falo que ele é derrotado. Aqui eu não dou ousadia de falar dele. Falo para vocês entenderem quem ele é, o lugar que ele está e vai permanecer. Amém? Amém. Mas hoje é dia de festa também. Amém ou não amém? Amém. Que é o Senhor. Amém. Porque hoje tem uma pessoa aqui, né? Hoje eu cheguei conversando com essa pessoa disse que perguntaram a ele onde ele congrega. Ele disse, na igreja lá da pastora Edna, na igreja do Senhor. Aí eu disse, olha, se ele falou isso, né? Falou, tá falando. Sim ou não? Né? E eu me alegrei muito, nós nos alegramos, e o Marcos, quando Deus soprou ele veio aqui na rua, naquele dia, eu senti no meu coração, eu falei contigo, não foi, Diego? Olha, Deus tem as formas de agir. É como o pastor falou, a gente não pode limitar Deus. Que quem trabalha é Ele. E quando Ele trabalha, querido, Ele só faz a coisa perfeita. Então, Marcos, quando você veio aqui procurar de quem era essa igreja, que encontrou Tia Júlia, Tia Júlia deu informação, você veio enviado do Espírito Santo. Amém. Porque grande é o propósito com tua vida nesse lugar. Amém. Porque tu será a boca de Deus, onde tu ir. E tu vai receber daqui. Deus vai te dar algo daqui precioso. Não que a gente seja nada, mas o que Deus tem derramado nesse lugar aqui é preciosidade. É como o pastor disse. O crente está sendo enganado. O crente está fazendo aquilo que não precisa, que caducou. A Bíblia diz que a velha aliança caducou. Se não tivesse defeito, não seria necessário uma outra. Por que eu tenho que viver na velha aliança, atrás da cruz? Estamos diante da cruz. Tudo foi consumado, tudo foi feito. Tetelestai. A igreja, o crente tem que entender isso. E você tem que propagar isso, queridos. Pelo amor de Deus, entendam isso e falem. Então, Marcos, eu já conversei muito no zap com o Marcos. Já dei algumas dicas, a gente vai conversando. E eu sinto de Deus no meu coração. Que isso, Marcos, é uma pontinha do iceberg do que Deus vai fazer na tua vida. Amém. Deus vai levar essa voz tua, esse dom que Deus te deu, de filmar eventos, de gravar eventos. Deus vai te levar a lugares altos e grandes. E tu será um luzeiro nessa cidade e fora dessa cidade. Amém. Não apenas para filmar eventos, mas para levar algo precioso no Senhor. Tu será o canal, o instrumento do Senhor, que não vai deixar como no reservatório, tu vai deixar o rio correr e as águas fluírem e transbordar. Sabe lá onde? Eu não sei, mas eu vejo uma grande nuvem. Agora é do tamanho da mão de um homem, mas ela será grandiosa nessa cidade. E somos nós. É você, Marcos, que vai compreender aquilo que o Espírito Santo vai te derramar, vai te dar. E tu vai levar aos quatro cantos dessa cidade. E tu vai ser transformado. Tu vai viver o que a gente tem vivido e viver coisas que tu nunca viveu de todos os anos de igreja. Porque eu digo aqui, eu me converti de fato, eu nasci de fato, quando eu compreendi essa palavra. Quando eu deixei de ser menina na fé e eu comecei a crescer. E o processo é crescente. A gente vai crescendo de glória em glória. Fé em fé. Né? Então, nessa noite, a gente vai receber aqui, fazer o chamado de corredor da vitória. E Marcos vai passar nesse corredor. Alguém vai filmar. E a igreja vai levantar agora. Vai fazer o corredor. Não é o corredor de sal, não. Não tem nada a ver disso. É uma forma de receber os novos membros. Então, vem cá, Marcos, aqui. Eu quero aqui, Marcos. Você, a partir de
Quando eu cheguei aqui, foi assim, eu vi um cartaz, certo? E aí eu disse, meu Deus, quem é essa mulher? Chamou a atenção porque ela é parecida, os cabelos, com a esposa. Foi desse jeito. Meu Deus do céu, toda hora tem poder. Eu imaginei assim, né? Estou falando porque é o que eu vi no Instagram, gente. E eu tive curiosidade. E quando eu vi, me chamou a atenção. E Deus fala permanentemente com a gente. Deus toca. Quando Deus toca, Ele não brinca. Ele toca mesmo e diz, é aqui que você vai ter que ficar. Nenhum pastor fez o que ela fez. Meu Deus do céu. E eu fiquei de mãos atadas, sabe? Eu não entendi. Mas assim, Deus sabe todas as coisas. E se eu falar, eu falo e sou eu. Então, eu vou chamar aqui o pastor Cléber para pegar na mão. Você vai. Glória a Deus. Passar no corredor da vitória, onde Deus te chamou para ser um vaso escolhido. Pode voltar. Traz ele. A pastora está aqui perguntando, e é verdade. Tem mais alguém aqui hoje que não faz parte desse ministério? Olha para cá. E quer também fazer parte desse ministério? Segura essa coisa aí, eu não vi não. É a unção foi demais. Eu não vi. Tem alguém mais que quer fazer parte desse ministério hoje? Dizer assim, ó, a partir de hoje, eu sou da família, da comunidade, filhos da graça, tem? Nana, a partir de hoje, você faz parte da comunidade Filhos da Graça? Sim. Amém. Pastor Janaína, pega aqui na mão. Vamos, vai trazer. A família toda. A Alice e Jefferson. A família toda vai fazer parte agora da igreja. Tem mais alguém que quer renovar a aliança com Jesus? Tem mais alguém? Amém. Glória a Deus, né? Aplauda Jesus. Ele merece. Deus é bom, né? Deus vai multiplicando a semente dia após dia, né? Vamos orar. Ó, amanhã tem oração. Terça-feira tem culto das mulheres. Cadê as mulheres? Ó, todas as mulheres, 7h30, terça-feira, rede de mulheres. Quarta-feira tem o ensaio das crianças, pro Dia das Mães. Dia das Mães vai ser jantar, né? Junta bandeira, vai ser a apresentação dos meninos, vai ser bênção. E quinta-feira, a semana está toda cheia. Sexta-feira é feriado. Aí Dalma vai comigo. Ah, não.
apareça, a gente vai fazer uma maior alegria. Tá certo? Vamos orar? Dá as mãos aí no corredor, vamos fazer uma corrente aí. Glória a Deus. Grande Deus e Pai, nós te bendizemos, nós te louvamos. Deus, obrigado por essa festa linda, Pai. Deus, pelos teus filhos, Pai, se chegarem a nós, se juntar, Pai, nessa família com propósito, essa família, Senhor, dirigida pelo teu Espírito. Pai, no nome de Jesus, toma a vida de Marcos, Pai, da vida de Val, dessa família sacerdotal, que eles possam, Senhor, se juntar a nós e a gente fazer diferença nessa cidade, que a gente possa levar essa mensagem da fé e da graça, do Evangelho de Cristo, Pai, aos quatro cantos dessa cidade, que a gente possa propagar quem nós somos, o que nós temos, o que nós podemos em Cristo. Pai, no nome de Jesus, toma a vida de Fernanda, toma a vida de Arthur, toma a vida de Jefferson, a vida de Alice, essa família, Deus, que também, por livre vontade, decidiu fazer parte dessa família do Senhor, da Igreja de Cristo. Toma ela, Pai, fortalece ela, guia, Pai, em todo o tempo, dá discernimento, convence ela, Pai, do pecado, da justiça e do juízo. Pai, no nome de Jesus, toma nossas vidas, que amanhã seja um dia de oração maravilhosa, que a gente venha apresentar nossas petições, Senhor. Terça-feira, toma a rede de mulheres, no culto de mulheres, que as mulheres possam vir, Pai, em nome de Jesus, e a gente edificar a nossa fé. Quarta-feira, Pai, também, o ensaio vai ser uma bênção. Deus continua operando as suas maravilhas no dia Sinai, nos dando, Senhor, vida e vida em abundância, Pai. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do nosso doce Espírito Santo seja com toda a igreja, nós temos. Amém. E abraça a pessoa que está do seu lado e diga que bom que você está aqui. Na comunidade cristã, filhos da graça, em Santo Antônio de Jesus. É Jesus quem nos visita, derramando o seu poder. O povo canta unido, cada coração fervendo, a presença enche a casa, é o Espírito movendo. E desde o início da obra, Deus mostrou o seu amor, usando os seus servos com coragem e fé.